adoramos o Senhor na beleza da sua santidade, irmãos. E como é bom, a Bíblia diz, como é bom e agradável estarem unidos os irmãos. Eu tenho a grata satisfação de estar recebendo nessa noite aqui o pastor da Igreja Nova Lima, pastor Flávio, meu colega, e nós estamos aqui hoje reunidos e ele fará a reflexão da palavra de Deus, nos trará a mensagem do Senhor. E você que está aí na sua casa, você pega a sua Bíblia e vamos então passar a reflexão na palavra de Deus. Que Deus abençoe o reverendo Flávio. É muito bom quando a gente se encontra para a leitura da palavra de Deus. É um privilégio muito grande porque falamos em nome de Deus. É uma responsabilidade muito grande também quando estamos diante da palavra, com a palavra, para falar em nome de Deus, para exaltar o nome de Deus e edificar a igreja. Queremos ler esta noite em Lucas 16, de 19 a 31. Eu quero dar o título para essa mensagem de 2 lugares no além, 2 lugares na eternidade. Um conhecido como céu, o outro conhecido como inferno. Vejamos algumas ideias no texto, tratando como ilustração de Jesus. Ele ilustra céu e inferno nesse texto aqui para definir 2 moradas, morada celestial e morada não celestial. Jesus noticia um relance, 2 homens que terão diferentes lugares. Para um, sem nomeá-lo, Jesus aponta um destino horroroso, terrível, triste. Nós o nomearemos de homem destinado ao inferno. Ou seja, quem não está destinado para o céu, já é antecipadamente destinado ao inferno. O outro, identificado como Lázaro, mencionado como o significado de seu nome, a quem Deus ajuda. Olha o significado maravilhoso, esse nome de Lázaro, a quem Deus ajuda. Vamos ler o texto de Lucas 16, 19 a 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos ao longe e viu Lázaro no seio de Abraão. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os daqui quiserem passar para lá, não poderão, e os de lá passar para cá também não. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco deixarão persuadir,
ainda que ressuscite alguém dos mortos. Nós queremos fazer algumas considerações nesse texto. Eu já antecipei aí que esse homem que Jesus não dá o nome, chama só de rico, eu quero nomeá-lo de um homem destinado ao inferno. Não que seja proibido ser rico e nem que todo rico tem que ir para o inferno, mas a despreocupação dele com as causas celestiais e eternas deixa ele induzido a uma boa vida aqui, sem uma definição de vida com Cristo, o que é importante para as pessoas que vão para o céu. No versículo 19, ora, havia certo homem rico, se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Olha que boa vida esse homem tinha. Esse homem aqui que a gente está nomeando ele homem destinado ao inferno, não porque seja rico, mas porque não tem preocupação com as causas eternas. É um indivíduo sem nome. Jesus não deu nome a ele, colocou só como um homem rico lá que se regalava dia após dia e fazia as suas festanças. Ele não tem identificação com o reino dos céus. É um homem sem identificação com a graça divina. Rico, de boa vida. É o tipo de gente que acha que a morte nunca chega diante dele. Ostentador, roupa de linho e púrpura. Não significa que a pessoa não possa se vestir bem. Quanto melhor se vestir, melhor. Mas o problema é que Jesus está dizendo que esse homem tinha uma ostentação na sua vida, no seu modo de viver. Festanças diárias, gozo temporal e terreno. Gozo para essa vida aqui, sem se preocupar com a vida celestial, com a vida eterna, com a vida futura, com a vida além morte. Na visão de Jesus, esse homem é um despreocupado com as causas espirituais, com as causas celestiais, com as causas eternas. O homem destinado ao inferno não se preocupa com o lugar que vai passar a eternidade. Não se preocupa com como ficará depois da sua morte. Também não terá um novo nome. Eu pensei que Jesus aqui colocou esse homem apenas como um homem rico. E eu estou querendo chegar em Apocalipse, dar uma olhadinha no capítulo 2, versículo 17, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu fiquei pensando nesse versículo de Apocalipse 2,17, porque o homem que não tem a preocupação com as causas eternas enquanto vive aqui, não está especificado nesse versículo, mas sim aquele que se preocupa que vai receber um nome novo. Que maravilha! O vencedor tem um nome decifrado por ele próprio. Ele vai chegar lá no céu, ele vai chegar no dia eterno e vai olhar nas pedrinhas escrito o seu nome e ele vai entender que é dele mesmo. Uma pedrinha branca, uma lápide, mas para ele, não a lápide histórica, porém sem esperança. Versículo 20. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Este homem tem nome. Este homem Jesus o chama de Lázaro. É o homem destinado ao céu, tem nome. Nome que identifica a sua vida aqui e os destinos eternos bem-sucedido. Esse da parábola é Lázaro. O significado de Lázaro é, de acordo com o Dr. Shedd, Deus ajuda. Então, vamos recordar o significado desse nome Lázaro. Deus ajuda. De acordo com Strong, outro teólogo, a quem Deus ajuda. O significado é o mesmo.
A diferença é que Deus ajuda, ou a quem Deus ajuda, qualquer um dos dois, chamado Lázaro. A quem Deus ajuda? Então, se o outro não tinha nome identificado com o reino, esse tem, identificado com a identificação dos céus, a quem Deus ajuda. O significado depreciativo de Lázaro é lazarento, pobre, mas não é esse o caso no texto. Agora, se o versículo, continuar o versículo 20 e 21 aí. O homem a quem Deus ajuda não significa que deve ser rico enquanto passar por este mundo. Ou seja, Jesus não está falando que Lázaro é o homem a quem Deus ajuda, o significado, mas não era um pobre. Então, mas não significa que o indivíduo, para ir para o céu, enquanto passa por aqui, tem que ser pobre ou rico. Esse era pobre, mas não significa que o indivíduo que tem o nome destinado para o céu seja pobre. Ele pode ser rico também, contanto que se identifique com a graça divina e possa proclamar as glórias de Deus. Continuando no versículo 20 e 21, o homem a quem Deus ajuda na caminhada para o céu pode passar por dificuldades nesse mundo. E às vezes você que é ajudado por Deus, você que está empenhado aí na luta contra o mal, você pode estar passando por uma dificuldade. Mas tem a recompensa divina para todos aqueles a quem Deus ajuda. Lázaro é um homem que passava por dificuldades. É um exemplo, cheio de chagas, pedinte, mendigo, desprezado, sobrevivia de migalhas. Então, o homem a quem Deus ajuda, o homem destinado ao céu, não significa que ele é obrigado a ser rico. Às vezes ele pode passar por dificuldades. Voltemos a Apocalipse 2,17 e leiamos outra vez, porque agora esse versículo tem um fundamento principal na vida de Lázaro, na minha vida e na sua vida, e de todos aqueles que são identificados com o reino dos céus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Olha, se fizeram uma lápide para Lázaro, deve estar escrito em pedrinha branca. E eu vou imaginar o que é que deve estar escrito se tem uma lápide para Lázaro lá nessa época. Eu vou imaginar, por aqui passou um pobre, a quem Deus ajudou e o conduziu ao seio de Abraão. Que maravilha! Estamos vendo dois homens caminhando para o além. Se sabem que estão nessa caminhada para o além, eu não sei. Se eles sabem ou não sabem. Eu sei que eles estão caminhando. De acordo com a descrição da nossa vida, a gente vive caminhando para o além dia após dia. Mas uma coisa é certa, todas as pessoas caminham vagarosamente para o além, para depois da morte, ou para a morte. Não sabemos se essas pessoas são preocupadas com o futuro eterno. É bom notar que Jesus fala que dos dois morre, e é o que veremos a seguir, a morte dos dois, e os destinos preparados para os dois. Versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. A morte é inevitável para um e para outro, para o rico e para o pobre, para o sábio e para o indulto. Para as moradas eternas estão disponíveis aos que passam por essa vida. As moradas eternas estão disponíveis para as pessoas que passam por essa vida, ou para a glória celeste, ou para o inferno cheio de dificuldades na vivência lá eternamente. Para aqueles a quem Deus ajuda, após a morte, é o céu, o seio de Abraão, lugar de delícias, de prazeres celestiais.
Para os desprovidos da graça divina está destinado o inferno. Aos que Deus ajuda são conduzidos pelo seio de Abraão. Não são jogados, não são maltratados, torturados. Aos que Deus ajuda são conduzidos. Coisa boa é ser conduzido. E aos despreocupados com a vida no além, sepultados no inferno. Aos que Deus ajuda, satisfação eterna. Aos despreocupados com o além, uma lápide anuncia em seu status: desconforto terrível. Foi sepultado. É diferente daquela lápide que nós olhamos, que nós imaginamos, para aquele mendigo chamado Lázaro, a quem Deus ajuda e conduz ao seio de Abraão. Por aqui passou alguém que viveu ajudado e abençoado por Deus. Versículo 23 e 24. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão, Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a água com água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Vamos voltar um pouquinho no texto e vamos lembrar que Jesus começa falando que esse Lázaro, que ele anota aqui como homem ajudado por Deus, a quem Deus ajuda, ficava à porta do rico buscando migalhas. Mas agora a coisa mudou. Há uma inversão de valor muito grande quando as pessoas não se identificam com Deus. Porque agora ele está pedindo migalhas de água. Antes, se ele podia oferecer alguma coisa que caía, sobejava, eram migalhas que o Lázaro recebia, pegava ali na porta desse rico. Mas agora os valores inverteram. E esse que nunca precisou de nada, agora se satisfazia ou se saciava a sua sede com um pouco de migalha de água vindo do seu hóspede sem ser hóspede, daquele que estava por sua porta e que ele nunca cuidou. No inferno, o tempo da desgraça chega inesperadamente. A graciosa ação de Deus já não existe. A consciência está viva e olha para o alto e daí percebe a inversão de valores. As regalias promovidas pela riqueza já não existem. No inferno, a oração torna-se ineficaz. Esse homem estava orando, estava endereçando a sua oração a um lugar errado, à pessoa errada. A oração tem que ser feita a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A oração tem que ser feita a Deus em nome do Senhor Jesus. Esse homem lá no inferno não tem mais nem noção de a quem fazer uma oração e faz a Abraão, endereço incorreto da sua oração. Fora de hora, fora de tempo, fora do altar divino e tardia. Já não é mais tempo de orar. Já passou o tempo da oração. O tempo da oração é hoje, agora, enquanto estamos aqui, vivendo essa vida aqui. Deus não ouve orações de quem está no inferno. A oração deste homem, impostora, manda Lázaro. O homem está lá no inferno, mas ainda está com imposição. Manda Lázaro, Abraão, manda Lázaro que vem aqui. As condições no inferno são cruéis. Sede onde não tem água. Tormentos terríveis sem esperança de alívio. Sofrimento eterno selado e lacrado pelo lacre de Deus. O indivíduo despreocupado com a vida celestial enquanto vive aqui tem um destino eterno, terrível, lacrado por Deus, definido por Deus. Não pensem que é definido pelo diabo. Deus é que determina se o indivíduo vai ser colocado no céu
ou se vai ser desqualificado e lançado no inferno. Versículo 25. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. 2 pontos marcantes nesta resposta. Primeira, a resposta que não gera esperança ao perdido. É uma resposta que fala assim: olha, está definida a sua vida, não adianta reclamar, não adianta pedir, fica no seu lugar, porque a definição da sua vida foi feita enquanto você vivia, você não teve preocupação com as causas eternas, e agora o seu lugar está definido. Então não tem esperança nessa primeira resposta que Abraão faz a esse homem. Mas tem uma declaração também, a declaração do conforto eterno para o salvo. Que coisa maravilhosa! Para um que não se preocupou com as causas celestiais enquanto viviam aqui, um destino terrível, horroroso e sem esperança. Para o outro, uma declaração: agora, porém, aqui, ele está consolado, Lázaro está consolado, aquele homem a quem Deus ajuda está consolado. É a declaração do conforto eterno para o salvo. O salvo vive bem aqui porque vive ajudado por Deus. E continua bem porque tem agora a salvação e o conforto no seio de Abraão. Eu fico pensando as regalias e as delícias propostas para nós lá no céu. Versículo 26. Continuando no versículo 26. As leis eternas e imutáveis, segurança dos salvos e impossibilidade dos perdidos reverterem a sua situação. Versículo 27 e 28. Algumas características dos desprovidos da graça divina. Esse homem, que Jesus o chama de rico, e que nós aqui colocamos um nome fictício na vida dele, chamando-o de homem destinado ao inferno, porque se um estava destinado ao céu, o outro estava destinado ao inferno. Não porque Deus queira ser malvado, mas porque as pessoas têm uma proposta de vida e a sua escolha às vezes determina para o lado que vai ou não. Se você escolher viver com Deus, seguir a Deus, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, a definição da sua vida será no céu, morando eternamente nas maravilhas celestiais. Caso contrário, é um desconforto eterno. Então eu vejo aí algumas características dos desprovidos da graça. Primeira, oração tardia. Te imploro, imploro é uma oração. Esse homem está lá no inferno, está fazendo oração fora do tempo. Já não é mais tempo de orar. O tempo de orar é agora. Continua o impostor. Manda Lázaro à minha casa. Agora ele tem um outro determinação para Abraão. Manda Lázaro na minha casa. Mas também esse homem continua egoísta. Apenas a família. Inerte na evangelização. Enquanto estava aqui, morando aqui, segundo Jesus ilustra, esse homem não evangelizou a família, não fala que ele estava preocupado com a salvação da família nem da sua. Então agora ele decide ser aquele homem que, como era talvez, egoísta. Manda, pai Abraão, que Lázaro vai lá na minha família. Por que não falou na região toda da Palestina, nas nações, evangelizar as nações? Responsabilidade de cada um servo de Deus é evangelizar as nações. Mas enquanto passa por aqui, lá no inferno não adianta pedir para evangelizar a família e nem ninguém mais. A pergunta é:
Por que não evangelizar os irmãos e outras pessoas enquanto vivia? Não acreditava na morte? Vamos ver o versículo 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. A resposta coerente vem de quem está do lado do Rei Celeste. Vem de quem está ao lado do Senhor. A resposta coerente vem dos altos, vem do céu. É como Abraão estivesse dizendo: chega de papo. Chega de papo. Você já não está no inferno? A sua decisão não está decidida? A sua definição não está decidida? Por que fica incomodando agora a gente que está num lugar excelente, maravilhoso, não precisa das suas orientações daqui venham do inferno? As nossas orientações estão aqui junto com o Pai Celeste. Chega de papo. Nada de assombração, de fantasma, de alguma coisa sobrenatural procedente do inferno na casa dos seus irmãos. Ó rico, nada de assombração, nada de sobrenatural, nada de fantasma lá na casa dos seus irmãos. Se essas pessoas agora saíssem aí, ressuscitadas aí, se Lázaro fosse lá, eles iam pensar que era algum fantasma, assim como você teve a sua vida desmerecida da graça divina e não se importar com ela, eles também não vão se importar. Talvez fiquem com medo. Aí, Abraão fala assim: lá tem Moisés representando a lei que você não obedeceu. Lá tem os profetas que você não deu ouvidos. Que eles ouçam os profetas e obedeçam às normas da salvação. Veja que situação definida. Quem foi despreocupado com as coisas celestiais, com as causas eternas, também agora não tem que dar ordem para quem está lá no lugar celestial, no lar celestial. Os versículos 30 e 31 vão nos falar sobre a incredulidade que leva ao inferno. Versículo 30 e 31. Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A incredulidade, enquanto aqui, leva ao inferno. É impossível salvação sem arrependimento de pecados no tempo da graça. A ressurreição de mortos não é para evangelizar. A ressurreição dos mortos é para promover os salvos aos benefícios da graça divina. A ressurreição dos mortos é para punir os incrédulos. A ressurreição era para preparar os corpos para que os salvos possam prestar intensas glórias a Deus sem desvanecerem. Na ressurreição, o corpo glorificado está capaz de apresentar a maior das alegrias onde estiver, sem morrer. Às vezes uma pessoa aqui no nosso tempo, no nosso convívio, recebe uma alegria muito grande e desfalece, morre, desmaia e morre. Ou então, às vezes, uma notícia muito triste e morre. Mas o corpo ressuscitado está preparado para as grandes alegrias ou o grande sofrimento sem morrer. Os perdidos vão suportar os tormentos do inferno sem morrerem. E os salvos estarão na glória eterna, desfrutando, louvando, exaltando, também sem morrer. Porque os corpos glorificados, ressuscitados, estão preparados para tudo isso. Concluindo, falamos sobre dois lugares: o céu e o inferno. Os despreocupados com as realidades eternas serão lançados no inferno, sem direito a retorno.
nem que as intenções sejam as mais excelentes. Ele, lá no inferno, ele tinha até boas intenções. Manda alguém lá, manda Lázaro avisar para meus irmãos não virem para cá. Eram boas intenções, mas não resolve mais nada. Os ajudados por Deus serão conduzidos pelos anjos ao lar celestial. Muito melhor ser conduzido. Que coisa maravilhosa ser conduzido para o lar celestial, para o lar eterno. E lá continuarão glorificando a Deus eternamente. Uma pergunta. Que lápide aguarda você? Aqui jaz um perdido eternamente? Ou, nessa pedrinha branca tem um novo nome com inscrições de salvação eternas para mim? Qual é a lápide que você vai ser colocada lá no seu túmulo? Aqui jaz um perdido? Ou aqui tem um indivíduo que passou pela vida, serviu a Jesus e mora no céu eternamente? O céu é um presente de Deus. Deus dá um presente para o homem, que é o céu, e é alcançado através de arrependimento de pecados e fé em Jesus. Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador. Ele ama tanto o pecador a ponto de ter enviado o seu Filho Jesus para sofrer a dor que nós merecíamos sofrer. Ele enviou Jesus para nos salvar. E Deus quer ajudar o pecador a ir para o céu. Deus tem boas intenções para com a humanidade. Por isso, Ele deu o seu Filho Jesus para revelar-nos as grandezas gloriosas do céu e salvar pecadores como nós, ou salvar os pecadores que creem no seu nome. João 3,16 me ajuda a concluir essa mensagem com uma boa proposta para aqueles que querem deixar de se preocupar apenas com essa vida e se colocarem à disposição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, com João 3,16, eu quero concluir essa mensagem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe a você. Louvado seja o nome do Senhor por essa mensagem. Nós que já recebemos a Cristo, continuemos a trabalhar. Vale a pena, né? Como o pastor disse. E você ainda que não encontrou com Cristo, que seja o mais breve possível. Não deixe para amanhã. É hoje que nós possamos aplicar essa palavra no nosso coração. E edificação de toda a igreja. Para louvor e glória do nosso Deus, irmãos, vamos cantar o hino de número 336 no nosso novo cântico. Finalização do nosso culto, nesse dia abençoado. E nós também, a nossa oração é que você seja abençoado na sua casa. É por isso que nós estamos transmitindo esse culto até você. E nós encerramos, irmãos, nessa noite, pedindo ao nosso pregador que venha aqui até a frente, faça oração e impetre a bênção. E nós, assim vamos, nós que estamos aqui, vamos para as nossas casas, cheio da palavra de Deus, transformado por esse tão grande amor. Ó Deus, Deus do céu, Senhor e Pai, Deus grandioso, Deus que tem misericórdia daqueles a quem Tu ajudas. Tu tens misericórdia daqueles que Te buscam, daqueles que se encontram com a identificação contigo. Senhor, Tu és aquele Deus tão misericordioso que preparou céu para os que Te servem. Bênçãos especiais nas vidas das pessoas que Te servem. E assim, ó Deus, com gratidão em nosso coração, pela Tua graça abençoadora
na nossa vida, nós queremos te agradecer por tudo em nome de Jesus. E assim que o teu amor eterno, a maravilhosa graça do excelso Senhor Jesus Cristo e nosso Salvador, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja convosco, com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Queremos agradecer a todos os irmãos que participaram dessa transmissão. Quero agradecer ao reverendo Flávio. Leve o nosso abraço à Igreja Nova Lima e que muito breve também todos estarão juntos. Aguente mais só um pouquinho só. Deus abençoe, pastor Flávio, pela disposição. Uma boa semana a todos. Deus nos abençoe.